Página de abertura. Do livro Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Título da mensagem: O homem com Jesus. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Paulo, aos Filipenses 4:4. Com Jesus ergue-se o homem, da treva à luz, da inércia ao serviço, da ignorância à sabedoria, do instinto à razão, da força ao direito, do egoísmo à fraternidade, da tirania à compaixão, da violência ao entendimento, do ódio ao amor, da posse mentirosa à procura dos bens imperecíveis, da conquista sanguinolenta à renúncia edificante, da extorsão à justiça, da dureza à piedade, da palavra vazia ao verbo criador, da monstruosidade à beleza, do vício à virtude, do desequilíbrio à harmonia, da aflição ao contentamento, do pântano ao monte, do lodo à glória. Homem, meu irmão, regozijemo-nos em plena luta redentora. Que píncaros de angelitude poderemos alcançar se nos consagrarmos realmente ao divino amigo que desceu e se humilhou por nós. Emmanuel. E agora, a palestra. Queridos amigos e amigas da Casa de Francisco de Assis e todos aqueles que têm a oportunidade de nos acompanhar nas redes sociais nesse período de pandemia em que estamos fazendo esse estudo virtual da doutrina espírita. Meu nome é Henrique, estou aqui para conversar mais uma vez com vocês, hoje sobre o Livro dos Espíritos. Na última oportunidade do estudo do Livro dos Espíritos, encerramos a introdução e hoje estudaremos os prolegômenos. Expressão essa, termo esse, bem pouco usual, um pouco diferente, né? Mas que o seu significado, com certeza, de alguma forma, é de conhecimento de quase todos. A palavra significa, na verdade, a exposição preliminar dos princípios de alguma ciência ou de alguma arte. Pode significar também um prefácio longo ou uma exposição geral de alguma obra, né? No caso, né, aqui, de O Livro dos Espíritos, após termos estudado a parte introdutória, né, uma parte longa, inclusive, né, redigida e assinada por Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, segue-se os prolegômenos, que também, como vimos no seu significado, né, também é uma introdução, né, de uma maneira um pouco diferente, mas que aborda o conteúdo propriamente dito da obra, né, que se assina, né, se indica os autores que foram, né, alguns deles assinam, né, alguns desses autores espirituais, dentre eles, como mencionado no texto de Prolegômenos, São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paula, São Luís, o Espírito da Verdade, Sócrates, Platão, Fénelon, Franklin, Swedenborg, e depois do nome Swedenborg vocês vão ver que tem etc e etc. O significado de etc, em verdade, né, significa que diversos outros espíritos também colaboraram, cooperaram de alguma forma, né, nesse caso anonimamente, revelando na verdade sua elevação espiritual, né, inclusive, né,
pela sublimidade de todos os conceitos que foram emanados, emitidos, né, por esses espíritos nas suas mensagens, enfim, doutrinárias. Nós vemos no Livro dos Espíritos, né, a citação de alguns desses nomes, enfim, vemos também com alguma frequência, principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo, né, a menção na parte das explicações, a citação de alguns desses espíritos que eu falei agora há pouco. Enfim, de acordo com o Evangelho de Jesus, né, quando chegasse o momento oportuno, a divindade nos enviaria o Consolador prometido, né, que nos lembraria dos ensinamentos do cristianismo primitivo e nos daria a oportunidade de obter novos conhecimentos acerca da vida presente e, principalmente, da vida futura. O Consolador prometido, na verdade, nada mais é que o Espiritismo, que, através dos seus pressupostos, faz-nos aprender uma nova ordem de ideias, que nos dão força para enfrentar destemidamente todos os obstáculos que o mundo da matéria nos proporciona, né, e vem, através de muita adversidade, nos testar. Allan Kardec, nosso codificador, muito maravilhosamente assessorado pelos espíritos superiores, trouxe-nos esses subsídios básicos que nos encaminham, os nossos pensamentos, tanto no que diz respeito às coisas do espírito, quanto também as de cunho puramente material, né, do uso do nosso livre-arbítrio, pois estas não existem sem as primeiras. Essa aqui é a verdade, né? Baseando-se nesse diálogo de perguntas e respostas que nós vemos no Livro dos Espíritos, constrói-se um saber de caráter universal. O seu esforço maior, né, de Allan Kardec, foi de captar essas mensagens dos benfeitores espirituais, procurando sem mescla de seu personalismo, de sua personalidade ou de suas ideias eventualmente preconcebidas sobre o assunto. Por isso, sempre ele dizia, e com muita razão também, que a doutrina não é a sua, mas dos habitantes do outro mundo, do mundo dos espíritos. De maneira geral, quando algo nos foge à percepção sensorial, servimos-nos das explicações extrasensoriais, tais como telepatia, premonição, dentre outras. Contudo, na época da codificação da doutrina, os fenômenos mediúnicos que foram atribuídos ao magnetismo, à bruxaria e a possessos, diferentemente do entendimento que já possuímos nos dias de hoje. Como a verdade não admite contestação, essas explicações do sobrenatural, pouco a pouco, cederam lugar à doutrina espírita, onde Allan Kardec procurou estudar pormenorizadamente cada ocorrência existente, para até então dar-lhe a ele um cunho universal, né, passando a basear-se em fatos e não em opiniões individuais daquela época. Como se verá ao longo deste livro, do Livro dos Espíritos, Allan Kardec procurou sempre relacionar o efeito à causa. Diz inclusive com veemência que se o efeito é inteligente, a causa também será inteligente, pois se assim não acontecer, não haverá coerência no afirmado. Além disso, como os fenômenos podem ser repetidos não só na França, mas também nos Estados Unidos e todos os cantos e recantos do planeta, não ficando restrito a um determinado lugar, a um determinado país. Eles devem proceder do mesmo princípio, sem o qual haverá qualquer contradição. Aqui destaco um trecho do Livro dos Espíritos, dos Prolegômenos, para ilustrar o que foi dito agora há pouco por mim. Assim diz: este livro é o compêndio de seus ensinamentos. Foi escrito por ordem e ditado pelos espíritos superiores, para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional, livre dos prejuízos do espírito do sistema. Nada contém que não seja expressão do seu pensamento e não tenha sofrido o seu controle.
a ordem e a distribuição metódica das matérias, assim como as notas e a forma de algumas partes da redação, constituem a única obra daquele que recebeu a missão de publicar. Ora, prolegômenos, portanto, é uma parte elucidativa mediante a qual podemos afirmar que o número de espíritos que trabalharam nos ensinos, tendo muitos inclusive vivido em épocas diferentes na Terra, onde deixaram exemplos de virtude e de sabedoria. Percebemos outros que não têm seu nome conhecido na história, mas que a sua elevação, como disse há pouco, fica atestada pela pureza das suas mensagens doutrinárias, pela união em torno do ensino maior. Ora, dirigindo-se ao codificador do Espiritismo, os espíritos superiores da luminosa falange do Espírito da Verdade lhes deram algumas orientações para que ele procurasse seguir, das quais, nesse momento, também destaco algumas que eu considero de suma importância dentro dessa tarefa complexa que Allan Kardec assumiu. Assim, disseram os espíritos superiores a Kardec: ocupa-te com zelo e perseverança do trabalho que empreendeste com o nosso concurso, porque esse trabalho é nosso. Nele pusemos as bases do novo edifício que se eleva e deve um dia reunir todos os homens num mesmo sentimento de amor e de caridade. Mas antes de propagar, nós o reveremos em conjunto, a fim de controlar todos os seus detalhes. Continuam os espíritos superiores a Kardec: estaremos contigo todas as vezes que o pedires, e para te ajudar em teus outros trabalhos, porque esta não é senão uma parte da missão que te está confiada e que já te foi revelada por um dos nossos. Entre os ensinamentos que te são dados, há os que deves guardar só para ti até nova ordem. Nós te indicaremos quando o momento de os publicar tenha chegado. Até lá, medite-os a fim de estar preparado quando o dissermos. E continuam os espíritos para Kardec: coloca a cabeça do livro a cepa de uma vinha que te desenhamos, porque ela é o emblema do nosso trabalho do Criador. Todos os princípios materiais que podem melhorar representam o corpo e o espírito nela se encontram reunidos. O corpo é a cepa, o espírito é o licor, a alma ou o espírito unido à matéria é o grão. O homem, a quinta essência, o espírito pelo trabalho, e tu sabes que não é senão pelo trabalho do corpo que o espírito adquire conhecimentos. Ensinam ainda a Kardec os espíritos: não te deixes desencorajar pela crítica. Encontrarás contraditores obstinados, sobretudo entre pessoas interessadas nos abusos. Encontrá-los-ás mesmo entre os espíritos, porque os que não estão completamente desmaterializados procuram frequentemente semear a dúvida por malícia ou por ignorância, mas prossegue sempre, dizem os espíritos a Kardec, e segue os conselhos. É com perseverança que chegarás a recolher o fruto do teu trabalho. O prazer que experimentarás, vendo a doutrina se propagar e ser compreendida, será como uma recompensa, da qual conhecerás todo o valor, talvez mais no futuro do que no presente. Não te inquietes, pois as sarças e as pedras que os incrédulos e os maus semearão sobre o teu caminho. Conserva a confiança. Com a confiança tu chegarás ao fim e merecerás ser sempre ajudado. Por fim, dizem os espíritos a Kardec: lembra-te de que os bons espíritos não assistem senão àqueles que servem a Deus com humildade e desinteresse, e repudiam a qualquer que procure no teu caminho, no caminho do céu,
um degrau para as coisas da terra. Eles se distanciam do orgulho e da ambição. O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira entre o homem e Deus. É um véu atirado sobre as claridades celestes, e Deus não pode se servir do cego para que possa fazer compreender a luz. Então, esses foram algumas citações que Kardec fez questão de colocar nos prolegômenos, que foram conselhos, orientações dadas pelos espíritos superiores a ele durante a realização desse trabalho, né? Enfim, após essa preparação propiciada pela introdução ao estudo da doutrina espírita, Allan Kardec e os prolegômenos, né, posso dizer e concluir para vocês, afirmando que essas orientações, as orientações que os espíritos superiores deram a Kardec quando da codificação da doutrina, deveria sim nos servir como norma de conduta para nós espíritos que queremos nos transformar em homens novos, né? Deixar o homem velho para trás, enfim. Se nós, de alguma forma, conseguíssemos absorver, né, esses ensinamentos que foram dados, né, pelos espíritos superiores aqui, mencionados por mim e a Kardec, de alguma forma, com certeza, né, seria como se fosse um norte para as nossas decisões, para o uso do nosso livre-arbítrio, enfim, para que nós pudéssemos seguir, né, um caminho mais correto. Por fim, prezado ouvinte, convido a todos, né, também a realização da leitura da segunda parte do livro Obras Póstumas, pois lá, nesse livro, contém textos escritos por próprio Kardec a respeito da sua iniciação no Espiritismo, né, como se fosse um complemento aqui desse nosso estudo, né? Seu guia espiritual, sua missão, enfim, a realização dessas obras, né? Enfim, o que eu posso dizer? Viva Kardec, né? Muita paz, muita luz, né? Que Jesus e os bons espíritos possam continuar nos guiando, né? Nesse momento que, se Deus quiser, está chegando ao fim, nesse momento difícil que a nossa humanidade vem atravessando, e que a doutrina, né, espírita possa não só nos confortar, mas também, né, nos aconselhar a tomarmos sempre as melhores decisões, né, no uso do nosso livre-arbítrio, enfim, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Um carinhoso e virtual abraço a todos. Um grande beijo.